Olá, bom dia. Hoje a nossa aula é sobre psicologia, a filosofia da educação. Então, primeiramente eu vou explorar os artigos que eu postei lá para vocês lerem, tá? Vou fazer alguns comentários aqui sobre os artigos, tá? Lembrando sempre que vocês têm que preencher lá a frequência, lá no ambiente virtual da aprendizagem, tá bom? Então, vamos à nossa aula. Vamos à nossa aula, vamos ver aqui o artigo. Da filosofia da educação. Então, eu vou comentar aqui com vocês, né? Não sei se vai dar para visualizar. Vamos ver se o sistema vai permitir eu visualizar o artigo. Não. Então, agora, não, dispensar, compartilhar aqui. Bom, pessoal, então o primeiro artigo, ele vai falar do que é a filosofia, que nós já discutimos lá na primeira aula, né, que é a rainha das ciências, aqui um pouco sobre ética, filosofia social e política, sobre a história da filosofia, a filosofia da história, a filosofia da ciência, a epistemologia, a filosofia, enfim, os métodos, né, a era de Sócrates, de Zenão, de Aristóteles, os métodos aqui, tá? Então, esse artigo 1, ele é bem introdutório, é bem o que nós já discutimos aí um pouco da história da filosofia. Claro que o nosso objetivo aqui não é se aprofundar na história, mas é dentro da história, lógico, da filosofia, mas mais na filosofia atual, tá? Então, para que nós possamos entender um pouco, né, sobre em que momento que a filosofia ela se encontra. Vamos ver se eu consigo abrir. Bom, depois tem outro artigo, esse artigo, ele vai falar da filosofia da performance, ele vai trazer aqui uma introdução, sobre o risco da contradição, a filosofia da performance como um campo que questiona, a partir do método, da questão do paradigma, tá? Tudo isso aí que nós já discutimos aí nas outras aulas. Depois eu tenho um outro artigo. Não, esse aqui foi da aula 1. O slide da aula 1 que eu vou deixar. O artigo 2, tá? O artigo 2, ele vai trazer aqui um pouco da questão, né, também do que é filosofia, a definição, vai trazer um pouco sobre a meta, né, a meta-ciência, vai trazer um pouco sobre a história, sobre os principais filósofos aí que nós já discutimos. Depois eu tenho aqui uma parte de um livro sobre a introdução da filosofia, também para dar suporte a vocês. E esse artigo, a filosofia contemporânea, né? Que na realidade é o volume 1 da Maria José Cantista, tá? Então, isso aqui é um volume 1 de um livro trazendo toda a questão da filosofia contemporânea, que nós vamos estar discutindo. Então, esse livro ele vai dar suporte para vocês
na parte da filosofia atual, da filosofia contemporânea. Aqui nós temos a introdução sobre a mitologia grega, que nós trabalhamos na aula passada. Tá? Bom, hoje eu vou trabalhar a aula 3, que está lá no material de vocês. Espero que eu consiga compartilhar aqui a tela. Vamos ver aqui o que eu fiz. Vamos ver se ela vai permitir. Aula 3, acho que vai dar certo. Vai, permitindo aqui a aula 3. Então, nós vamos discutir um pouco hoje sobre a questão dos aspectos da filosofia contemporânea. Nós já discutimos um pouco, né, sobre a história, a linha do tempo da filosofia. Então, no século XIX, a filosofia ela tem uma visão o quê? Otimista da ciência. O saber para prever, prever para promover. Então, nós tivemos aí grandes filósofos contribuindo e acreditando na visão da ciência em relação ao ser humano, em relação ao homem, em relação ao mundo. O desenvolvimento social se faria por quê? Por um aumento do conhecimento científico. E aqui começa a grande briga entre o Estado, a ciência e as religiões, a igreja em si. Tá? Começa essa grande discussão. E ela existe ainda hoje. Existe, mas no começo não foi tão simples assim. Por quê? A luta pelo poder, a luta pela dominação do homem, a luta pelo saber. Então, nós temos aqui o desenvolvimento social, por um aumento do conhecimento. E no século XIX surgem os problemas, a história, a não progressiva, a sociedade tem sua própria história. Então, começa aí um avanço. Lógico, se nós nos aprofundarmos na linha do tempo, nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber o quê na linha do tempo? O que nós vamos perceber? Que o homem, ele evoluiu. Nós tivemos muitos conflitos no decorrer da história e continuamos tendo. Mas muita coisa melhorou, proporcionou qualidade de vida para o homem, mas muitas coisas se perderam na história. Tá? Então, nós temos aí uma questão bem complexa. As ciências e as técnicas. Então, lá no século XIX, nós tínhamos a confiança plena e total no saber científico e na tecnologia. Que o homem iria dominar a natureza, a sociedade, os indivíduos. Daqui entra a sociologia, a psicologia, a filosofia e tantas outras ciências. Só que a filosofia desconfiava das ciências, lá no século XX. Veio as guerras, os campos de concentração, os nazistas, os estadistas, as devastações, a poluição, a doença, o aumento dos distúrbios, as doenças mentais, os problemas éticos, políticos, o domínio militar das ciências.
E nós, seres humanos, estamos inseridos dentro desta grande confusão. Por algo muito simples, pela luta pelo poder, pelo domínio, né? Pela luta pelo poder, pelo domínio, uma coisa muito simples. E quem perde nisso tudo é o ser humano. É nós, as pessoas comuns, o cidadão, aquele que trabalha para se manter, aquele que acorda todos os dias para ir à luta. Então, nós temos aí uma série de problemas que foram se arrastando do século XIX, do século XX, para o século XXI. Para o século XXI. Hoje, nós diminuiu bastante a questão de guerras, claro, campo de concentração e tudo mais, mas nós temos outros tipos de guerra. E aqui surge a Escola de Frankfurt, que faz uma diferença entre a razão instrumental e a razão crítica. Tá? E os ideais políticos revolucionários, os anarquistas, os socialistas, os comunistas, e nós vivemos sob ameaça. Toda pessoa, todo ser humano que pensa diferente do que está pré-determinado é uma ameaça. É uma ameaça para o sistema. Alguém que cria um partido novo, alguém que traz uma ideia nova, alguém que traz. Por quê? O mundo é dominado pelo capitalismo. O mundo é dominado pelo capitalismo. E daí? Quem manda? Quem manda? Quem tem dinheiro? Não adianta nós nos iludirmos. Quem manda é quem tem dinheiro. Olha a questão farmacológica. Às vezes eu me pergunto, será que já não tem vacina para todo mundo? Então, por quê? É um domínio pelo poder, pelo dinheiro. Então, aqui, pessoas que buscavam aqui ideais para uma sociedade nova, justa, feliz. Se nós olharmos a briga sobre a mulher, a briga feminina, os direitos dos deficientes, os direitos das crianças, os direitos do idoso. O século XX, a filosofia desconfia do otimismo, pois a humanidade enfrenta ditaduras na Alemanha, na Itália. E nós somos embutidos de uma ditadura. Hoje, nós somos controlados até nas redes sociais. Dependendo do que você escreve, do que você coloca, do que você pensa, você é punido. E aqui o Hitler, um grande ditador. Um grande ditador. Bom, a questão da cultura, então nós já vimos lá. Nós já vimos ali os aspectos da filosofia contemporânea, história e progresso, as ciências e as técnicas, os ideais políticos revolucionários, e aqui tem muitos, Muitos. A cultura.
Qual foi o processo da cultura, tanto no século XX quanto no século XIX? A filosofia ela descobre o quê? A cultura como um modo próprio, específico da existência dos seres humanos. Estes são seres culturais. A cultura é o exercício da liberdade, da criação coletiva aqui de ideias, tá? De ideias, de símbolos, de valores, de uma sociedade de julgamento éticos. A cultura se manifesta como uma vida social, como uma criação das obras e dos pensamentos, como uma vida religiosa e uma vida política. A filosofia afirma o que a história é descontínua, que não há cultura, mas culturas diferentes, pregoniza o que? A pluralidade cultural. Então, a filosofia, ela tem, sim, caros estudantes, uma grande contribuição dentro da sociedade. Ela tem aqui uma grande contribuição. Então, no século XIX, a filosofia descobre o quê? A cultura como modo próprio, específico da existência dos seres humanos. Que esses são seres o quê? Culturais. É o exercício do quê? Da liberdade, do direito de pensar, dos valores, dos símbolos. Nós temos, às vezes, uma visão muito errônea da cultura. Ah, a cultura é um show, é um teatro. Claro que isso é uma vertente da cultura em massa. Mas nós temos que ver a cultura individual. A cultura do eu, a cultura do outro. Aquilo que a pessoa foi interiorizando no decorrer da sua vida. E no século XX, a filosofia afirma o quê? A história, a cultura, as culturas diferentes, a pluralidade cultural. Pessoal, o fim da filosofia. É sempre isso, né? Sempre. Vamos exterminar com a filosofia, A filosofia não traz aqui nenhuma contribuição aqui para a sociedade, tá? Para a sociedade. Ok? Não é isso, tá? Então, não é o fim da filosofia. No século XIX, no otimismo científico, técnico da filosofia, supôs que o quê? Que as ciências conheceriam tudo, seriam capazes de explicar e controlar todas as coisas. E a filosofia poderia desaparecer, como sempre. Hoje, vamos tirar a filosofia da escola. Mesmo que tirem. O direito à reflexão, o direito a pensar, o direito à crítica, à construção de uma sociedade mais justa, ninguém tira. Quem tira o nosso direito a pensar, a fazer uma reflexão? Tá? Século XX, a filosofia duvida e começa a mostrar que as ciências não possuem princípios totalmente certos, seguros, rigorosos para as investigações. Resultados duvidosos, precários. Tá? E, frequentemente, uma ciência desconhece até onde pode ir
e quando está entrando no campo de investigação de outra ciência. Então, a filosofia volta a afirmar seu papel de compreensão e interpretação crítica das ciências. A sociedade, as ciências, os demais conhecimentos precisam da filosofia, discutindo a validade de seus princípios. Tendo este olhar para o ser humano, o respeito ao ser humano, à sociedade. Então, essa conversa que a filosofia ela vai ter um fim, nós já estamos ouvindo isso há muito tempo. Mas ela já tem o corpo, ela já está incorporada. A filosofia, né, segundo Russell, é o estudo do quê? Do conhecimento rigoroso, da possibilidade do próprio conhecimento científico. Então, ela estuda o quê? Os diferentes saberes, tá? Ela vai estudar aqui os diferentes saberes, examinando aqui os fundamentos, os métodos, os resultados, as ciências. A maioridade da razão. No século XIX. Então, o otimismo filosófico. A filosofia afirma aqui que os seres humanos haviam suplantado a superstição. Então, a filosofia vem questionar as coisas mágicas, fantásticas, tá? Alcançando aqui a maioridade racional, a razão, o desenvolvimento integral, a realidade, as ações humanas. E aí veio Freud, a punhalada, que descobriu a força do quê? Do inconsciente. E com Marx, que trabalhou a questão da ideologia. Freud falou, epa, tem alguma coisa além daqui. Por quê? Porque as pessoas procuravam Freud, iam até o consultório dele, ele era fisiologista, na época ele era o quê? Médico, tá? E ele dava um tratamento, né? Ele dava um tratamento para a pessoa ia executar o tratamento e ela voltava com a mesma doença. Com a mesma doença. E daí? Então, ele começou a estudar a questão do ego, do id, do superego. Criou as fases do desenvolvimento, a fase anal, oral, anal, fálica. Estudou as neuroses, a esquizofrenia. Existe uma energia. Estudou a pulsão. O que é a pulsão? É aquilo que me impulsiona, é a energia que me impulsiona para eu viver, para eu ter força, para que eu possa viver. Ok? E o Marx trouxe a questão da ideologia, do trabalho. Então, houve aí, duas vertentes diferentes e novas, que chacoalhou, de certa maneira, a visão da filosofia.
Bom, a filosofia se viu obrigada a quê? A reabrir a discussão sobre o que é e o que pode a razão, sobre o que pode a consciência reflexiva, o sujeito do conhecimento, as aparências, as ilusões. A filosofia fez o que aqui? Reabriu a discussão em torno das questões éticas e morais. Então, ela teve aqui que trazer uma nova discussão em torno da visão freudiana e a visão marxista. Bom, o infinito e o finito, século XIX, herdeiro da tradição cristã, tá? A ideia de infinito, tá? A ideia aqui de infinito. Prevalecia o quê? Prevalecia a ideia de todo ou da totalidade, da qual os humanos, o homem, faz parte. Então, nós precisamos enxergar, olhar, visualizar o homem como um todo. Como um todo. Lá no século XX, a filosofia dá mais importância que ao finito, aquilo que desaparece, as fronteiras, o existencialismo, o ser para a morte, precisa encontrar o que aqui? Em si mesmo, o sentido de quê? De sua existência. O homem enfrenta aqui a sua finitude por meio das artes, da ação revolucionária, tá? E também valoriza o que? A filosofia da diferença. Começa aqui o quê? A pluralidade cultural, as multiculturas. O homem não é um ser estático, único. Existem vários homens. E, às vezes, existem vários homens dentro de um homem. São várias maneiras de ser. Por quê? Porque o ser humano é um ser dinâmico, um ser que está sempre em transformação e mudança. Nossos dias, a pós-modernidade. Então, em 1980, acabou o quê? A modernidade. A época da sociedade industrial. Aí nós adentramos aonde? Na pós-modernidade, a época pós-industrial. Aí nós temos aqui a modernidade, que é o conjunto de ideias, de valores que norteiam tanto a filosofia e as ciências, desde o século XVIII até 1980. Então, na modernidade, nós começamos o quê? O conhecimento, mas o campo da prática. Não adiantava as ciências e a própria filosofia ficar ali só fazendo reflexões ou só pensando. Práticas. E aí nós temos aí os filmes, do Charles Chaplin. Pessoal, o racionalismo. O que é o racionalismo?
é a confiança no poder da razão de distinguir entre a aparência e a realidade, para transformar a realidade. O que é aparência? O que é aparência? Aparência é, não sei se é. Ela aparenta, mas eu não estou afirmando, eu não estou confirmando. Tá? A distinção entre interior e exterior, entre o sujeito e o objeto. Quem é esse sujeito? Quem é o objeto? O sujeito é o homem, o ser humano. Quem é o objeto? É o que ele utiliza, os arredores, o mundo em que ele vive, o mundo que ele manipula, o mundo que ele cria e recria. Então, nós temos aqui a afirmação da capacidade, da razão humana, para conhecer o que aqui? A essência, a estrutura interna de todos os seres, definindo o que aqui? As causas, a identidade, a realidade, as relações. Então, o homem começa a partir, a partir aqui da modernidade, da pós-modernidade, da modernidade, a buscar o quê? O racionalismo. Querer conhecer a realidade, o concreto. Pessoal, não dá para fugir da questão subjetiva. Mesmo quando você está diante de um fato concreto, por trás desse fato existe uma subjetividade. Existem a diversidade, existe aqui múltiplas interpretações, existem múltiplas linguagens e visões diferenciadas aqui. Tá? Então, esse racionalismo, ele vem trazer aqui a confiança no poder, na razão, na aparência, distinguir entre interior e exterior, entre sujeito e objeto, a afirmação da capacidade, da razão humana, da essência, das causas, da identidade, da realidade. Então, nós já vimos aí, vamos voltar aqui um pouquinho. Então, nós temos aqui os aspectos da filosofia contemporânea, história e progresso, as ciências e as técnicas, os ideais políticos e revolucionários, a cultura, o fim da filosofia, essa definição de filosofia muito, ela não deixa claro a definição lá atrás, que a filosofia ela vai trabalhar com os diferentes saberes, mas aqui nós temos a filosofia segundo Husserl, que é o estudo do conhecimento rigoroso, a possibilidade do próprio conhecimento científico. Tá? A maioria da razão, século XIX, o infinito e finito, os nossos dias, pós-modernidade, a modernidade, pós-modernidade, modernidade, o racionalismo, a distinção entre interior e exterior, a capacidade da razão. E aqui o campo político. E aqui nós temos o quê?
campo político. A afirmação da diferença entre a afirmação da diferença entre a necessidade que rege a ordem natural ou as leis da natureza, a ordem humana, a cultura, a ética, a política, as artes. A afirmação de que os seres humanos são indivíduos, agentes livres, são seres racionais, dotados de quê? De vontade, capazes de controlar e moderar suas paixões e seus desejos. E que escolhem por si mesmo o quê? As ações que praticam, sendo isso responsáveis por elas. O que entra aqui? O livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio. A distinção entre o poder público e o privado. Aqui começa. Os critérios claros. O que é uma instituição pública e o que é uma instituição privada. Aí entra o que aqui? Entra a afirmação dos ideais da Revolução Francesa. A afirmação de um sentido progressivo da história ou dos ideais revolucionários da emancipação, do gênero humano com lutas sociais, políticas, contra a opressão, a exploração econômica, social, política e cultural. Então, se nós nos aprofundarmos na linha do tempo, você vai verificar o quê? Que a filosofia ela evoluiu. E ela evoluiu de quê? De maneira positiva. Ela evoluiu de maneira positiva. Ela começou a ver o mundo como um todo. Ela deixou de ser vamos ficar aqui refletindo. Ela começou a perceber que o papel dela dentro da sociedade ia muito além. Que ela tinha que começar a trabalhar o ser humano como um todo. Ver as questões da opressão, a questão econômica, política, social, cultural. E nós temos, então, o pensamento pós-moderno. O que é esse pensamento pós-moderno? Ela considera o que? Infundadas as pretensões da razão, do conhecimento na prática. Quando não, um disfarce para o exercício da dominação sobre os humanos. Então, ela vê que isso não é possível. Que o conhecimento está ligado a quê? A utilidade e a eficácia. É o que nós já discutimos muitas vezes. O que eu estudo na escola? Quando eu falo de escola geral. Que realmente eu vou usar na minha vida prática. Então, hoje, o que mais está sendo discutido dentro do contexto educacional, do contexto escolar será que o que eu estou aprendendo realmente será que o que eu estou aprendendo eu realmente vou utilizar na minha vida prática? Tem uma utilidade no meu dia a dia? E aqui no pós-moderno, o conhecimento visa o quê? A invenção, a construção de objetos teóricos e técnicos. É claro que eu tenho que ter a teoria. A teoria, ela tem que estar intrínseca à prática.
Eu vou fazer um bolo. Puxa, mas eu não sei de memória. Então, eu vou pegar aqui a receita, tá? E vou pegar os ingredientes. Quando eu vou executar, vamos usar o exemplo de bolo batido no liquidificador. Daí eu vou executar, eu vou começar a colocar os ingredientes. Coloco o óleo, o açúcar, a farinha de trigo. Então, eu estou na prática, mas eu estou executando essa prática, eu estou executando esta prática, mas a questão teórica, ela está intrínseca. O conhecimento, né, admite aqui a ordem natural, a história, a cultura, as invenções, a instituição humana, os contingentes, as questões efêmeras, né? Tem muita coisa que é passageiro. Quanta coisa que mudou na vida. Quem diria que nós iríamos ter um aparelhozinho assim, né? E tá tudo aqui, né? Hoje a vida, a nossa vida se distingue, né? Está toda dentro de um celular. A questão do homem como um ser passional, desejante, movido por impulsos distintos. Daí aqui nós tivemos o quê? A grande contribuição de quem? Da psicanálise, A grande contribuição de Freud. A ordem social se reprime a quê? Aos desejos e paixões. A ética é individual na esfera dos desejos. Daí Freud trouxe a explicação aqui do id, do ego e do superego. Aqui eu vou resumir. Claro que o estudo de Freud foi muito profundo. O que é o ego? É a consciência. O que é o id? O inconsciente. O que é o superego? É a moral. Não, eu não vou fazer isso. Aí o id está lá. Faça, 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 faça. E o superego, não, não faça, não faça, não faça. E o ego é que vai te dar o equilíbrio. A desconfiança da política aqui, da democracia, da apatia, da importância da esfera da intimidade individual. A importância da ideia. E aqui os temas das disciplinas do campo da filosofia. Nós temos aqui, a filosofia, ela existe mais de 26 séculos, né? No período passou por várias mudanças. Então, nós temos aqui o campo que desenvolve a reflexão filosófica, a ontologia e a metafísica, que adentra na questão aqui da filosofia para o pensar, da filosofia para a reflexão. Nós temos aqui a questão da lógica. As questões matemáticas. O que é lógico? Dá para fazer uma grande discussão aqui na questão da lógica. A questão da epistemologia, a teoria do conhecimento, a ética, a filosofia política, a filosofia da história, a filosofia da arte ou estética, a filosofia da linguagem, a história da filosofia. Então, ela percorreu um grande caminho. Lembre-se sempre disso. A filosofia, ela percorreu um grande caminho, ela nos trouxe grandes contribuições. Epa, para aí.
principalmente dentro da ética do respeito ao ser humano, a transformação de uma sociedade. Tá? Então, vamos fazer aqui uma breve revisão, né? Os aspectos da filosofia contemporânea, história e progresso, as ciências e as técnicas, os ideais políticos e revolucionários, a cultura. E hoje nós discutimos muito a questão da pluralidade cultural. Quem diria, que os diferentes povos estariam morando no mesmo espaço? O fim da filosofia, a maioria da razão, o infinito e finito, os nossos dias, a pós-modernidade, no campo político, o pensamento pós-moderno, os temas, as disciplinas de campos de filosofia. A lógica está aí, a ontologia está aí, todas essas reflexões, essas disciplinas, elas estão aí. A epistemologia, o estudo do conhecimento, a teoria do conhecimento, a ética, essa reflexão que nós precisamos fazer diante das ações do homem, do ser humano, a filosofia política, histórica, estética, linguagem. Tá? E aqui eu deixei uma sugestão aqui de um livro, a introdução à filosofia. Tem muita coisa, inclusive, eu coloquei lá no material de vocês de estudo, livros também, tá? Então, nós temos aí, o material aí para vocês estudarem, tá, pessoal? Estudarem aí. Espero que vocês não tenham nenhuma dúvida, e que dê tudo certo aí. Eu vou parar a gravação.